Alô São Paulo, olá Brasil, aqui estamos com mais um programa da série Memória. E em pleno andamento da Copa do Mundo, é evidente que o assunto pertinente aqui será também o futebol. Nós vamos aqui apresentar para vocês um programa, uma mesa redonda que foi levada ao ar em março de 1963, logo após uma excursão desastrosa da seleção brasileira por campos da Europa. Um fiasco completo, porque dela muito se esperava, com a responsabilidade de bicampeão mundial de futebol, título conquistado um ano antes no Chile, mas deu tudo errado. Vocês vão ouvir aqui os analistas da Rádio Bandeirantes naquela ocasião discorrendo sobre o futebol, o momento atual do futebol brasileiro, o momento atual em 1963. Vocês vão observar que muito do que nós temos hoje no futebol brasileiro foi aplicado e a partir das sugestões apresentadas pelos cronistas esportivos daquela época. Abre esta mesa redonda Braga Júnior e com ele o restante do time da Bandeirantes. Vocês vão acompanhar. Muito boa noite, senhoras e senhores, amigos ouvintes da Bandeirantes e da cadeia verde e amarela. Naturalmente que os senhores devem estar estranhando. Dominicalmente apresentamos neste horário os seus 3 programas exclusivos: O Mundo em Seu Rádio, Você Pergunta e a Bandeirantes Responde e Revivendo a Rodada. Hoje, no entanto, aqui estamos nós, assim de surpresa. Temos uma notícia muito agradável. Inclusive já anunciamos de sobejo a presença dos nossos companheiros Pedro Luiz, Mauro Pinheiro e Darcy Reis. Apresentaram da Europa e do Oriente Médio todo o desenvolvimento da campanha brasileira de futebol, que redundou, aliás, num fracasso espetacular de repercussões internacionais. Entendemos por bem que esse horário fosse tomado hoje por um depoimento dos homens que a Bandeirantes designou para esta cobertura. Os senhores terão o testemunho de Pedro Luiz, de Mauro Pinheiro e de Darcy Reis. Acompanharam passo a passo a seleção do Brasil, observando tudo com aquela independência que caracteriza a equipe de esportes da Bandeirantes. Será um programa de serviço público, um serviço público ao nosso futebol. E que essa reportagem, que esse depoimento, que essa entrevista possa servir de alguma coisa, de alguma maneira, ao futebol do Brasil, para a completa recuperação, a mais rápida possível, do prestígio abalado do futebol nacional. Evidentemente que esquecemos a participação tão brilhante, tão extraordinária desse nosso companheiro João Saldanha, ao qual os senhores já se acostumaram, tanto através das transmissões da cadeia verde e amarela, sempre com aquela sua característica extraordinária, aquele gosto popular que os senhores sentiram tão bem durante as nossas transmissões. João Saldanha estará conosco também. E ao final do programa, ele estará falando diretamente do Rio e trazendo o seu valioso testemunho neste programa que temos nós a intenção de prestar com ele relevantes serviços ao futebol do Brasil. Faremos a mesma pergunta aos 3 companheiros e os senhores sentirão a reação de cada um. Pedro Luiz, que nos diz da trajetória do selecionado brasileiro de futebol? Quais as suas conclusões finais acerca da trajetória? Muito boa noite, senhoras e senhores. Braga, são finais, são absolutas, são definitivas. E eu vou principiar pelo fim, por aquilo que eu senti regressando ontem ao Brasil. De início, sentindo através da manifestação da imprensa carioca com uma razão, e com eco em São Paulo, não sei por que outra razão. Todos estão buscando um bode expiatório. E este bode expiatório está
centralizado na pessoa do senhor João Mendonça Falcão. Vai ser, no próximo sábado de Aleluia, o Judas do futebol brasileiro. Não é nada disso. De início, para não pensarem que eu pretenda fazer a defesa do senhor João Mendonça Falcão, eu quero afirmar aqui categoricamente, não serve para chefe de delegação brasileira de futebol. Primeiro, porque é exemplo de outros que já também tiveram esta função, é homem de extremos, não tem equilíbrio para o meio termo. Autoritário, ditatorial, absolutista e, no fundo, um sentimental. Mas, se nós buscarmos virtudes e defeitos, não do homem Mendonça Falcão, mas da função de chefe da delegação, vamos encontrar pouquíssimas virtudes nesta característica e muitos defeitos. De modo que eu já elimino essa possibilidade de uma pretensão minha de fazer a defesa do senhor João Mendonça Falcão. Mas não foi ele o culpado, não foi o senhor Vicente Fiola o culpado, não foi o senhor Amoré Moreira o culpado, não foi o senhor Nascimento o culpado, não foi o senhor Hilton Gosme o culpado. Embora nenhum deles deva mais participar de qualquer delegação, pelos vícios adquiridos e pela força de chefia que perderam, e pelo convívio seguido com os jogadores, impedindo uma autoridade decisiva para fazer funcionar a máquina futebolística. De toda essa equipe que o Brasil tem mandado, eu me refiro aos que foram e a muitos que ficaram, só devem permanecer nas futuras delegações brasileiras, enquanto puderem prestar serviços, Mário Américo e Assis. O resto, Braga Júnior, tem que ser tudo reformado. Porque eu vou iniciar com a frase de um dos jogadores da seleção brasileira. Não vou citar o seu nome para não comprometê-lo na interpretação maldosa dos dirigentes. Os nossos maiores adversários somos nós mesmos. Se Sua Santidade o Papa estivesse dirigindo esta mesma delegação brasileira, só conseguiria resultado positivo se em seu pedido puro conseguisse o auxílio de Jesus Cristo. Então nós teríamos um milagre. Não me venham dizer que outro homem no lugar do Falcão levaria o Brasil a vitórias. Não. E faça-se aqui uma justiça definitiva. Não se culpe jogador de futebol, não. Esse negócio de se dizer que os jogadores do Santos foram recomendados para que não se desgastassem aguardando a excursão do Santos, que o Botafogo teria feito a mesma recomendação, não culpa e nem responsabiliza os jogadores. Porque a CBD, se tivesse alguém pensando lá em cima, não teria o direito, inicialmente, de mandar uma seleção brasileira, precedendo a excursão de 2 clubes que eram base do selecionado. Então os nossos jogadores que já estavam fisicamente esgotados quando saíram daqui, lá estavam espiritualmente esgotados pelo presente e pelo futuro. Porque terminada a excursão do selecionado brasileiro, eles estão continuando a jogar. Lógico. O Santos jogou ontem em Estrasburgo contra uma equipe da Iugoslávia e não pôde colocar o seu time em peso em campo. Ele levará tempo. Ele irá montar a sua equipe quando chegar no jogo de Barcelona no próximo dia 12. E depois, posteriormente, para os jogos decisivos com clubes italianos, porque ele vai jogar com o Milan, que é campeão europeu. Vai jogar com o Internacional, que é o campeão italiano. E vai jogar com o Juventus, que é o vice-campeão italiano. E vai jogar com o Roma. Mas consideremos os 3 primeiros com a categoria que tem. Então nós teremos esta oportunidade de uma recuperação do nosso prestígio que foi muito abalado. Agora, o erro todo é daqui. Primeiro, não poderíamos levar os homens que levamos. E nós não estamos falando a posteriori. Nós estamos alimentando o mesmo ponto de vista anterior à partida, e pelo qual nós nos batemos por este microfone e pelas colunas de jornais de São Paulo e do Rio de Janeiro. Nós selecionamos mal. O exemplo fica aí.
Nunca a CBD poderá pensar em mandar uma delegação nacional de futebol, primeiro, para fazer 10 jogos em 30 dias. Segundo, precedendo excursão de clubes brasileiros na Europa, cansando o público, e antecedendo a excursão dos outros 2 clubes. A CBD não está com a intenção de testar ninguém para 1966. Não foi esta a finalidade principal ao Braga. Eles foram de baú aberto para receber dólar. Eles não foram com a bandeira ou camisa da Confederação Brasileira para reafirmar prestígio. E nem foram para fazer estudos ou para testar jogadores. Você quer um exemplo puro e simples? Gilmar é um excepcional goleiro. Talvez ele tenha realizado a melhor de todas as suas campanhas. Eu disse isso. E vamos rezar para que Gilmar ainda tenha a mesma elasticidade e a mesma condição técnica até 1966. Mas olha, se nós fomos para testar, e fomos jogar em Tel Aviv, e fomos jogar no Cairo, e fomos jogar com Holanda, e fomos jogar em tanto lugar assim, por que é que só deram a Marcial a chance de 20 minutos? Por que é que esse homem não foi testado quando, segundo eles, nós não fomos para ganhar? Mas é que lá a mentalidade se transformou. Saímos daqui para uma viagem experimental, em rótulo, porque não tinha nada de experimental. E desvirtuamos essa finalidade no andamento da excursão. Agora, o outro aspecto que precisa ficar frisado. Nós estamos voltando, Braga, a mentalidade regionalista na formação do selecionado brasileiro. Nós temos um grupo de jornalistas e de homens de rádio do Rio, junto ao senhor Carlos Nascimento, rezando, torcendo e fazendo pressão para que se escale Gerson, para que se escale Quarentinha, para que se escale Zagallo, para que não se ponha mais gente de São Paulo. E temos o grupo nosso também, fazendo até pressão junto aos daqui, para que se coloquem os jogadores daqui. Então eles ficam entre a cruz e a caldeira. E não pensam em formar uma equipe com sentido de seleção. Eles pensam em fazer com que a balança se equilibre no peso de jogadores cariocas e de jogadores paulistas. Dizem lá no Rio de Janeiro, e eu li isto ainda hoje, que o Mendonça Falcão é o culpado porque fazia pressão para a colocação dos jogadores daqui. E o mesmo jornalista, no mesmo artigo, no mesmo dia, revela que o senhor Mendonça Falcão rebelou-se contra os jogadores do Santos, culpando-os por displicência, por falta de vontade, por falta de espírito, chamando-os de mercenário, dizendo que eles estavam habituados aos bichos do Santos e que não julgavam, portanto, pelo bicho menor da Confederação Brasileira de Desportos. Aliás, Pedro, eu... Então, é uma manifestação só num artigo só contraditória. Então, eu pergunto a você, mesmo que assim tivesse acontecido, com quem estaria a razão? Com os jogadores ou com a CBD? Com os jogadores. Por quê? Porque a CBD está fazendo uma excursão para reunir 250 mil dólares que serão aplicados para quê, Braga Júnior? Para comprar iate para Granfino, para comprar patim para filhinho de papai, para organizar regatas na Baía do Guanabara, para jogar ping-pong não sei onde. Eu acho que o nosso esporte amador tem que ser assistido, mas por outras fontes que não pela Confederação Brasileira de Desportos. por exemplo. E depois outra coisa. O negócio que interessa a CBD não é saber se o Brasil deve jogar contra a Inglaterra, que vai sediar o campeonato de 66, contra a Iugoslávia e a Hungria, que podem representar do outro lado da Europa 2 adversários perigosos. Se deve jogar outra vez com a Alemanha e com a Itália em uma futura excursão em 65? Não. Você pensa que eles têm esse pensamento? O pensamento do senhor Mozart de Jorge, que hoje representa o pensamento financeiro da CBD, é voltar a Tel Aviv e o Cairo, porque ele diz para todo mundo, aqui é a melhor praça. Então eles querem a praça do dinheiro. Eu não sei se você teve a oportunidade de ler um comentário escrito que eu mandei aqui para São Paulo, em que eu fazia uma análise e dizia, inclusive, da inconveniência de se prosseguir nessas negociações para uma excursão em 65 para o país da Cortina de Ferro. Saiu publicado quinta-feira. Excluindo Londres, que será o promotor do Campeonato do Mundo. Quando nós sabemos, primeiro, o jogador não pode jogar 10 jogos em 30 dias, o jogador não é máquina. Ele tem desgaste físico e emocional. Ele tem que ser preparado física e psicologicamente para uma determinada campanha. E depois, ele
não pode julgar, iniciando em Portugal e terminando em Tel Aviv, e depois pulando para Milão e depois indo para a Alemanha. Tem que haver um roteiro com critério. A formação de 5 jogos, que é o máximo que uma seleção nacional pode fazer, mesmo em teste, para um campeonato mundial. 5 no máximo em 25 dias. Então você pega um ponto central na Europa, na Suíça. Não vamos jogar na Suíça, mas pegamos ali uma concentração. Vamos jogar com a Inglaterra, que será o país sede. Vamos jogar com a Itália, que já nos ganhou 2 vezes em San Siro. Vamos testar a Iugoslávia, vamos testar a Hungria, vamos jogar com Portugal, vamos jogar com a Espanha. Então você faz uma concentração para os jogadores, isolando-os dos hotéis de primeira categoria, com um movimento turístico fantástico. E eles só saem da concentração com a maleta de atleta. Vão fazer o jogo na cidade próxima e volta. Isto, psicologicamente, é formidável, porque dá a impressão de que eles estão retornando ao seu lugar. E só abandonando esta concentração para o último porto, que seria Lisboa, e de Lisboa para o Brasil. Então, o que o jogador sente? Que ele vai preparado para uma campanha, ele começa no ponto mais distante, vai se aproximando e ele sente que ele está retornando à sua pátria. Então, o sentido psicológico, o estado de espírito é outro, e dá a ele uma condição de produzir. Mas a CBD não pensa assim, a CBD não quer assim. A CBD confia cegamente, como todos os seus homens, presidente, vice-presidente, tesoureiro, secretário, turistas adjacentes, adidos e filhinhos de papai e turistas permanentes, toda essa panelinha da CBD, ela pensa em passear, ela quer fazer turismo. Esse negócio de jogos da seleção brasileira, Braga, dá dinheiro para muita gente. Os senhores vão dizer que é uma afirmativa perigosa porque eu não vou ter prova, mas há muita gente dentro da CBD ganhando dinheiro com as contratações de jogos da seleção brasileira de futebol. Daqui a pouco retomamos o programa Memória e esta mesa redonda que analisou a seleção brasileira em 1963. Programa Memória, trazendo para vocês uma mesa redonda realizada aqui na Bandeirantes no ano de 1963, no mês de março, analisando uma excursão desastrosa da seleção brasileira para o campo da Europa, ela que havia conquistado um ano antes o título de bicampeã mundial de futebol. Participaram daquela mesa redonda Braga Júnior, que comandou os trabalhos, Pedro Luiz, Mauro Pinheiro e ainda Darcy Reis. Mauro Pinheiro, Darcy Reis, Pedro Luiz já falecidos. Vamos ouvir o que Pedro Luiz considerou de mais preponderante naquela excursão malfadada da seleção brasileira pela Europa e Oriente Médio em 1963. O nosso ponto nevrálgico nessa excursão foi o jogo com a Itália. Felizmente o Brasil perdeu. Felizmente o Brasil perdeu. Porque eu não sou homem para ver presente e nem para estar pisando sobre o passado. Eu acredito que ao público brasileiro e ao futebol brasileiro interessa o futuro. Então, Braga, se nós vencêssemos a seleção italiana, nós teríamos vencido a Alemanha, a Itália e empatado com a Inglaterra. Eram os 3 jogos que interessavam. Porque o da Bélgica foi decorrência de acontecimentos do futebol. Quer dizer, eu acredito que naquele dia nenhuma equipe do mundo venceria a Bélgica, porque aquele dia era o dia da Bélgica, era o dia da seleção, era o dia que todo mundo estava fazendo a festa do futebol belga. Então não adiantaria absolutamente nada, mas não refletiria. Então, se nós vencêssemos com a Itália, o Braga, nós teríamos o sabor de excursão vitoriosa e iríamos permanecer nos mesmos erros. Agora não. Nós sentimos que temos que começar tudo de novo. Mas não com os jogadores, que nós temos aí jogadores em quantidade. Esses times que nos venceram e os que perderam para nós, exceção se faça a Alemanha no dia que jogou conosco e a Itália pelo padrão de jogo que apresentou, não nos vão ganhar se nós levarmos um time fisicamente bem, não precisa ser tecnicamente excepcional. Quanto à Holanda, Braga, se nós levarmos a mesma seleção e dissermos a eles que eles são obrigados a perder, eles não conseguem. Mas não conseguem mesmo. Agora, não pode jogar com o time de Tel Aviv, que eu acredito, embora me tendo mantido a distância, que não tem a mínima noção de bola no sentido de gol. Então, esta é a minha conclusão. O jogador de futebol chegou a um ponto em que ele está precisando de um novo contato diretivo. Já não atende mais a esta gente superada. Agora, não se culpem aqueles que estão lá fora. Eles têm
a culpa da conivência, mas mesmo assim, decorrente da culpa daqui. O senhor João Avelange, isto para finalizar, deu uma entrevista no Rio de Janeiro, e antes dessa entrevista ser publicada, eu ouvi pessoalmente, eu estava diante dele, e destaquei esta afirmativa: ou eu confio na comissão técnica, ou eu não confio. Um presidente da Confederação Brasileira de Esporte não pode se manifestar assim, porque ele só pode confiar quando ele sente, e não confiar quando ele não sente. O senhor João Avelange, presidente da Confederação Brasileira de Esportes, não esteve presente como presidente da Confederação em nenhuma competição oficial do Brasil, nos próprios campeonatos mundiais que nós vencemos. Ele é um homem puramente de esporte amador, mal cercado, dominado por 2 ou 3, e ainda alimentando aquela velha política de atender aos veteranos prestadores de serviços que nós desconhecemos da Confederação Brasileira de Desportos. A nossa comissão técnica já está completamente destruída. Há muita infiltração na comissão técnica. É o contratador de jogos que dá palpite, é o tesoureiro que dá palpite, é o sobrinho do tesoureiro que dá palpite, é o amigo do presidente que dá palpite, todo mundo dá palpite. O médico, e jogam em cima do médico. Quando eles não querem escalar um jogador, eles chegam, conversam com o médico e dizem assim: esse está com o joelho torcido. Não está nada. Entende? E quando eles querem forçar a situação de um homem que não tem condição física, mas que precisa ir para o sacrifício, faz com que o médico dê confiança a ele. Então também o Dr. Hilton Gosden, a quem eu muito prezo, pessoal, particularmente, também pelos vícios que já o transformaram, deve se afastar. Toda esta turma, Braga, sem exceção de ninguém, ou eles mudam os homens que dirigem, ou eles constituem uma nova equipe diretiva aproveitando Mário Américo e Assis, ou nós fracassaremos em 1966. Não são os jogadores. Os erros dos jogadores são decorrentes. A equipe dirigida depende 90% da equipe diretiva. E enquanto houve este equilíbrio, nós nos saímos bem. Mas por que você pergunta se são os mesmos homens? Se foram os mesmos homens. Mas eram homens numa posição, com os jogadores em primeiro e em segundo contato. Já começamos a sentir no Chile que decaía esse princípio de autoridade. E hoje então está assim uma família com muito convívio, entende? Onde o jogador se reúne com o diretor na sala do bicho. E o diretor diz assim: hoje vai ser 100, e os jogadores dizem: hoje tem que ser 200. E então o jogador provoca uma nova discussão e o negócio chega aos 200, depois chega aos 300. O presidente da delegação bate no ombro do jogador, discute com outro, briga com esse, discute com aquilo, diz que fez favor para esse. Então, quer dizer, esses mesmos homens estão superados. Fiola, foi uma injustiça maior de Vicente Fiola. É um homem que precisa de repouso, é um homem que precisa de descanso, é um homem que precisa de tranquilidade. Aimoré Moreira é um excelente técnico, é um homem esplendidamente intencionado. Mas não dá, Braga Júnior. Não dá. Se você formar uma equipe de futebol e essa equipe sentir que o Aimoré vai ser o técnico, eles já vão saber que não dá, porque não vai organizar nada, não vai dominar nada, não vai ter princípio de autoridade, não tem personalidade definida. Não pode mais. Eles já não acreditam mais no diagnóstico do Hilton Gosden. Eles não acreditam mais no cumprimento daquilo que eles esperam que seja determinação, orientação e decisão do tesoureiro. Eles já não atendem mais à chefia da delegação. Eles já brincam com o senhor Nascimento chamando de chefe branco. Então, quer dizer, o CBD tem que pegar toda esta gente, dizer muito obrigado, inaugurar uma estátua, fazer nova beijação no Pacaembu, nova beijação no Maracanã, escrever na história do futebol brasileiro o mérito que tiveram todos eles na conquista de 2 campeonatos e permitir que alguém que venha ainda com um pouquinho de espírito esportivo levar o Brasil a um possível tricampeonato. Porque isto ficou positivado. Este benefício será observado em 66 como decorrência dessa nossa excursão negativa. Os outros que ficaram lá estão convencidos de que são absolutos e de que nós estamos fora do páreo. Então nós temos que ficar assim, nós temos que nos manter neste lugar e preparar tudo para provar em Londres que eles estavam completamente enganados pela 3ª vez. Muito bem, vocês tiveram assim um depoimento sensacional, espetacular de Pedro Luiz, abordando todos os ângulos daquilo que foi a sua conclusão final, completa, acerca do giro do selecionado do Brasil.
Estamos destacando para vocês, pela oportunidade do momento, já que estamos em plena realização de Copa do Mundo, desta mesa redonda que foi realizada aqui na Rádio Bandeirantes, que desde 1950 acompanha a seleção brasileira, transmitiu todos os campeonatos desde então, todos os campeonatos mundiais. A Bandeirantes se realizou naquele ano de 1963. Essa mesa redonda, nós estamos mostrando para vocês uma parte dela, que durou cerca de 2 horas. Vamos destacar para vocês cerca de 1 hora hoje. E dessa mesa redonda participaram Pedro Luiz, Mauro Pinheiro, Darcy Reis e Braga Júnior. Eram figuras expoentes. Desta equipe já fazia parte também o Fiore Giliotti, só que ele não esteve nesse programa. Era a equipe esportiva de maior audiência, de maior popularidade e de maior prestígio no rádio brasileiro da época. Daqui a pouco nós voltamos para ouvir a opinião do saudoso Mauro Pinheiro, comentarista, sobre a excursão da seleção brasileira pela Europa e Oriente Médio em 1963. E aqui estamos de volta com o programa Memória, hoje trazendo para vocês um bom trecho da mesa redonda realizada em março de 1963 com os expoentes da área esportiva da Rádio Bandeirantes, fazendo naquela ocasião uma análise da excursão que a seleção brasileira havia feito por campos da Europa e também do Oriente Médio e se dado mal, segundo os cronistas naquela ocasião. Vamos ouvir o Braga Júnior, que comandou aquela mesa redonda, anunciando o próximo dos integrantes daquele trabalho a falar da seleção e daquela excursão. Mauro, aqui os senhores sabem, a trincheira obedece a um regime de absoluta independência. O senhor Pedro Luiz, uma capacidade, um homem inteligente. Não se trata de nenhum elogio, não estou dizendo nada gratuito. Os senhores sentiram perfeitamente na decorrência do seu raciocínio fluente. Mas pode ser que Mauro Pinheiro, com a sua personalidade totalmente diferente do Pedro, tenha entendido sobre outros aspectos e debaixo de outros ângulos. Sob outros ângulos. Mauro Pinheiro, como é que foi o giro do selecionado do Brasil? Meu caro Braga, ouvintes da Bandeirantes, muito boa tarde. Aliás, muito boa noite. Nós já alcançamos a esta altura o começo de uma nova noite. Nós estamos, a exemplo do Pedro, a cavaleiros para falar sobre o assunto. Dizem que o comentarista não é daqueles que procuram descer a lenha. Falam até que somos comedidos e que, ao invés de criticarmos mais acerbamente, procuramos outros ângulos de análise. É talvez uma característica da nossa personalidade. Mas antes da saída desse excreto do Brasil, nós dizíamos aos nossos ouvintes, através de comentários seguidos, de que tudo caminhava para o fracasso. Não porque fôssemos derrotados, porque no esporte vitória ou derrota é contingência. E às vezes, mesmo perdendo, impressionamos mais do que vencendo. Portanto, poderíamos ter perdido e, ao final, num balanço das coisas, dizer para os senhores aqui, a missão foi cumprida com êxito. Nós dizíamos para os senhores, antes do embarque desta seleção, de que não havia critério no selecionar dos valores, de que tudo fora feito de forma escusa, de que a convocação dos jogadores fora feita na CBD numa tarde, ao mesmo instante em que o homem de campo, o técnico de campo, o homem é quem deveria orientar esta equipe, se encontrava num campeonato sul-americano da Bolívia. E os senhores que acompanham diuturnamente as transmissões da Bandeirantes, ouviram palavras candentes, troca de palavras, entre os senhores Vicente Fiola dos estúdios da Rádio Bandeirantes, Carlos Nascimento na Bolívia. E isto tudo foi depois contrastado, isto depois foi tudo colocado em panos claros pelos próprios homens. E dizem os que estavam lá, que coube ao senhor Vicente Fiola, e isto é testemunhado depois pelo próprio chefe da delegação, a convocação geral de toda esta rapaziada, que foi chamada primeiramente para os jogos com os argentinos, e depois
para essa excursão à Europa. Logo de início, nos jogos com os argentinos, verificava-se que faltava base à nossa equipe. E nós dizíamos taxativamente, como comentaristas dos jogos que assistimos, de que a linha de zagueiros do Brasil era pueril, era fraca. Os senhores que têm boa memória se recordam de que nós dizíamos de que aquela linha de zagueiros não poderia enfrentar os avantes da Europa e com especialidade da Itália, da Alemanha, da Inglaterra, onde os jogos seriam muito mais rudes. Tudo foi muito pior, porque os reveses mais acachapantes, ou pior do que isto, as demonstrações piores do nosso futebol, a desmoralização de um futebol consagrado bicampeão do mundo, foi exatamente nos lugares em que nada disso se esperava. Disse muito bem o Pedro quando afirmou que se vencêssemos a Itália, a batalha estaria salva, pelo menos para os dirigentes que colocariam a sua pele de cordeiro, evidentemente salvando a sua responsabilidade, porque a própria imprensa da Europa já ensaiava antes do jogo da Itália a afirmativa de que o Brasil se preocupava com os grandes, deixando de lado os chamados pequenos nesta excursão. De nada valeu, meus amigos, a vitória em Tel Aviv, onde não se joga futebol absolutamente, embora eu lá não estivesse. Mas os nossos companheiros, o depoimento do Saudável e o do Cairo que eu vi era tremendamente ruim já por si só. Se o futebol do Cairo tivesse, eu disse na oportunidade de meus comentários, mas meus amigos, ao final de tudo, com as considerações que tínhamos daqui, quando dizíamos claramente de que não havia critério e que, embora nós tivéssemos um ponto de vista, eles poderiam ter outro, e nós temos que admitir dentro da democracia este aspecto. Mas acontece que eu perguntava, onde está o critério? E observava por um ângulo, por exemplo, convocaram 3 jogadores para a posição comumente chamada de quarto zagueiro, ou seja, de homem de área ao lado do zagueiro central. Esses 3 homens eram Cláudio, do Rio Grande do Sul, um jogador novo, ainda sem o necessário traquejo, sem a necessária experiência, o jogador Dari, outro elemento novo, por indicação do senhor Vicente Fiore, de quem sempre foi grande fã, desde os tempos de amador, quando esse jogador integrou a representação brasileira aos Jogos Olímpicos de Roma. E o jogador Dias, do São Paulo. Contra a Argentina e São Paulo jogou o Dari. Não se ouve tão mal assim, mas fracassou diante do fracasso do próprio Screte. No Rio de Janeiro jogou Cláudio, deu muita butinada. Dias não jogou. Qual a impressão de um critério que se tinha? De que Dias era o titular da posição porque não fora testado. E de que então a seleção sairia jogando no velho mundo com Dias neste posto, que efetivamente era o mais traquejado, era o mais experimentado. Tal não aconteceu. A seleção saiu de Cláudio. E foi um fracasso diante das más condições do zagueiro central Mauro. Então o que se viu na Bélgica foram 2 homens completamente distantes. 2 homens que já se observavam em Portugal, porque em Portugal perdemos de 1-0, quando deveríamos, a rigor, ter perdido por um placar muito maior. Porque, volto a insistir, não é a questão de perder ou de ganhar, é a questão de que a exibição da seleção foi um fracasso completo. Ademais, notou-se que um jogador chamado Quarentinha fora convocado à última hora sem a mínima condição física exigida a um atleta profissional para integrar, sobretudo, um Screte nacional. E um Screte nacional, repita-se, bicampeão do mundo. Na Europa, todos diziam, o Brasil vem jogar 10 jogos em Tel Aviv, no Cairo, como campeão do mundo, não é possível. Os italianos diziam claramente, e vários cronistas italianos conversando conosco afirmavam, vocês só podem jogar 4 a 5 jogos na condição de campeões que são e contra grandes equipes e bem pagos. A seleção brasileira jogou como se fosse o mercado persa. Em Tel Aviv por X, na Alemanha por X-1, no Portugal o mais barato porque somos amigos dos portugueses. Como se amigo e comércio fossem 2 coisas diferentes e como se o futebol pudesse ser jogado na lona, um futebol brasileiro atingindo a uma determinada maturidade. Voltamos à estaca zero. Voltamos a 56. Faltou uma coisa essencial, meus amigos, chamada bom senso. E mais do que isto, eu classifico esta excursão de uma leviandade, de uma excursão de uma leviandade chocante, porque ficou, depois de tudo patenteado, de que o que desejavam os homens da Confederação Brasileira de Desportos. E disse muito bem o Pedro, a culpa não é dos jogadores, como nós dissemos no Cairo. A culpa é parcial, aí eu insisto, dos homens, porque são coniventes. O senhor Aimoré Moreira, o senhor Carlos Nascimento e todos os outros, porque compactuaram com isto. Porque o homem, quando tem personalidade, não está de acordo com uma determinada missão, ele não a aceita, ele não segue. Eu não poderia jamais culpar, no meu entender, o senhor João Mendonça Falcão por tudo que aconteceu. Agora, o culpo, como chefe de delegação, pelas várias e seguidas
declarações e atitudes impensadas, atitudes chocantes contra o prestígio do futebol brasileiro, empurrando elementos do escritório comercial do Brasil em Hamburgo, como ele fez, atingindo a espinha do rapaz e onde está sendo processado no momento em Hamburgo. Com declarações que vieram ter, e isso não sou eu quem está dizendo, estão aí nos jornais, declarações que vieram ter através do Ministério Exterior do Brasil, com reclamações seguidas, a ponto do Conselho Nacional de Desportos, com um homem que pelo menos era tido como amigo do Sr. João Mendonça Falcão, que é o seu Broca Filho, para que o Sr. Falcão jamais possa ser chefe de delegação. Mauro, se você me permite uma pequena interrupção, o deputado Falcão chegou ontem, antes de ontem a São Paulo, e em sua entrevista, chorando aos prantos ao microfone da Bandeirantes, dizia: mas eu ofendi, eu agredia, dizem aqui que eu agredi algum representante diplomático comercial do Brasil, mas Deus me livre, não fiz nada. O homem está sendo processado na Alemanha? O rapaz atingido do escritório comercial do Brasil, consequentemente do café, do birô do café, ou não sei o que seja lá, este cidadão está processando e foi a corpo de delito, porque ele bateu com a espinha ao ser empurrado. Um jornalista italiano foi violento e grosseiramente empurrado na chegada da delegação brasileira na Itália. E toda a imprensa italiana, inclusive com protesto junto ao seu sindicato, foi um portador de um protesto veemente, portanto, contra o senhor Mendonça Falcão, chefe da delegação brasileira. Ademais, quando partiu-se de um critério, desculpe o Braga de eu completar meu raciocínio, de que qualquer gratificação a um jogador brasileiro seria para toda a equipe um critério anteriormente adotado, que deve ser respeitado. Ao receber uma quantia X em Hamburgo, foram jogadores determinados, justamente os jogadores que sofreram, infelizmente, aquele acidente de automóvel em Hamburgo, que foram receber $100 cada um na inauguração de um burô de café. Isso é testemunha, é patente. Também que existiram desavenças entre o chefe da delegação e determinados jogadores, e também que havia jogadores que chamavam o seu Falcão de Falcão, na maior intimidade, o que não pode haver dentro de um respeito hierárquico. Tudo isso aconteceu, mas, diga-se, não é por isso que vamos responsabilizar o Sr. João Mendonça Falcão. Vamos limitar as coisas aos devidos terrenos, não ao fracasso. Porque são determinadas coisas, são determinadas cenas que se sucedem como consequência. Porque quando falta disciplina, quando as coisas não caminham bem, tudo se tumultua, todos os erros começam a aflorar. Consequentemente, todos os pequeninos defeitos aparecem. É como se costuma dizer na gíria comumente. Na vitória, os grandes defeitos desaparecem. Nas derrotas, as pequeninas virtudes são eclipsadas. Mas a verdade é que se chega à conclusão, e o próprio europeu dizia, seguidamente, ouvíamos isto em Paris, ouvíamos em Milano, vimos em todos os lugares. A revista Miroir do Futebol escreveu um artigo com o seguinte título: A lição dos belgas aos campeões do mundo. E nós temos que aceitar este artigo, temos que aceitar as considerações honestas do escritor, do jornalista francês, porque em realidade nós, embora todos nós que estamos de fora e criticamos, venhamos a sentir isto como um duro na carne, somos apenas satélites na ordem das coisas. Os homens que mandam conduziram a esta aventura. E conduziram por quê? Conduziram por quê? Nesta acepção de que o futebol brasileiro voltou a ser o futebol do homem individual, como se dizia em 54, como o Willie Maisel, conceituado jornalista inglês, me dizia em Lausanne em 54. O futebol de vocês tem grandes jogadores, grandes talentos, mas cada um joga para si, não tem sentido de equipe. E era isso que o futebol, neste campo que o futebol brasileiro tinha progredido, graças a Deus, mas que continua entregue a esta balbúrdia de dirigentes. E por quê? Porque, como disse bem o Pedro, esta conclusão eu chego através de ouvir os próprios dirigentes da Confederação. Anteontem em Paris, o senhor Alfredo Curvelo me dizia, presidente do Conselho Técnico de Futebol da CBD, de maneira taxativa: tem que haver política, vocês não querem, mas tem que haver, nós temos que agradar fulano, beltrano. Você não imagina o número de gente que vai do norte à CBD buscar, pedir lugar em delegação. Eu digo, mas vocês cedem? Ah, mas você compreende, a CBD vive disso, tem que tirar daquilo, precisa de eleição amanhã daquilo lá. Então volta a baile o velho problema de que o futebol brasileiro continua se prestando a favores determinados, porque toda vez que uma determinada modalidade esportiva quer se divorciar da CBD, quer ter sua vida própria, quer formar sua própria confederação, a entidade nacional se opõe. E ao mesmo tempo, esta mesma entidade nacional continua gritando que só tem prejuízo com esses esportes, que eles têm que ser sustentados pelo futebol profissional, e toda vez que tem um campeonato mundial ou qualquer torneio internacional, a CBD vai de pires na mão pedir dinheiro ao seu João Goulart ou qualquer presidente da República que seja no ato, e continua então excursionando levianamente para buscar dólares.
Porque depois de toda aquela campanha estafante, com a falta de condições da maioria dos atletas, o Dr. Góes dava uma entrevista a um jornalista francês dizendo que apenas 3 atletas brasileiros tinham reais condições físicas. Isto depois do jogo da Bélgica. Pois bem, depois do jogo da Alemanha, quando conseguimos pela primeira vez armar uma equipe, quando vários jogadores se encontravam no estaleiro, sem condições, como Coutinho, que só pôde reaparecer na Alemanha porque ficou todo o tempo em tratamento, a seleção brasileira vai jogar à custa de rádios, de trocas de aparelhos de gravação, numa cidade da Holanda, em Ivelson. Então eu pergunto aos senhores, onde é que está o critério, onde é que está o bom senso? Programa Memória, voltamos no instante com esta mesa redonda, realizada em 1963, com a equipe esportiva da Rádio Bandeirantes discutindo a desastrosa excursão da seleção brasileira por campos da Europa naquele ano. E vamos encerrar, meus amigos, o programa Memória, trazendo agora então a última parte daquele encontro aqui na Bandeirantes em março de 1963, com os cronistas da Bandeirantes, Braga Júnior, Pedro Luiz, Mauro Pinheiro, Darcy Reis, discutindo a excursão da seleção brasileira por campos da Europa e Oriente Médio, onde só deu vexame. Ouçam. Pedro e Mauro, veteranos. Mesmo assim, os senhores sentiram o brilho extraordinário de sua trajetória. Darcy pela primeira vez no Velho Mundo e posteriormente no Oriente Médio. Os nossos sinceros parabéns de toda a equipe esportiva da Cadeia Verde e Amarela, do Karsug, do Joseval, do Mário Garcia, do Alfredo Orlando, do Ethel, do Maltoni, do Atílio, de todos nós. Eu não gostaria de citar nomes, mas infelizmente comecei a citação de nomes. Todos nós o abraçamos, companheiro, e lhes damos os votos de boas-vindas pelo êxito alcançado na jornada difícil que encetamos para a General Motors do Brasil. Muito boa noite, ouvintes. Boa noite, Braga, Karsug. Nós apenas procuramos seguir as passadas dos nossos companheiros. Esperamos que os ouvintes da Bandeirantes tenham ficado satisfeitos com a apresentação da equipe da Bandeirantes no giro da seleção brasileira. Mas eu não viria neste instante ao microfone da Bandeirantes apenas para dizer amém às palavras do Pedro e do Mauro, muito embora esteja perfeitamente acorde com aquilo que os nossos companheiros disseram ao microfone da Bandeirantes. Eu gostaria de focalizar um aspecto não novo dentro da questão, por sinal um aspecto bastante pisado e repisado. E eu aproveitaria inclusive uma frase daquele que é apontado como o bode expiatório do fracasso da seleção brasileira no seu giro por gramados do exterior. O deputado João Mendonça Falcão, em suas declarações à imprensa brasileira, na chegada no Rio de Janeiro antes de ontem, disse num determinado tópico: com vitórias não se conserta erros. E neste aspecto eu estou perfeitamente de acordo com o presidente da Federação Paulista de Futebol. Aliás, o Pedro, neste programa de hoje, teve também a oportunidade de focalizar com bastante propriedade este ângulo da questão, quando disse que, felizmente, a seleção brasileira perdeu para a Itália por 3-0. Porque se vencêssemos a Itália, empatando com a Inglaterra e vencendo a Alemanha, os 3 principais compromissos do escrete brasileiro, estaríamos nós, e eu digo isto num sentido geral, satisfeitos com o resultado, com o fictício êxito da seleção brasileira. Porque os erros demonstrados na atual excursão do escrete da CBD foram também apresentados na Copa do Mundo de 1962. Apenas com uma diferença. No Chile, nós conseguimos vencer. Passamos por aquele obstáculo realmente difícil que foi a Espanha. Dali por diante, as coisas melhoraram.
Vencemos o Campeonato do Mundo de 62 e os erros foram esquecidos. Eu tenho a impressão, Braga, de que chegou o momento de se mudar. E a excursão da seleção brasileira, os erros observados, tudo isto fará com que, daqui por diante, o futebol do Brasil tome um novo caminho, obedeça uma nova diretriz, para que no Campeonato do Mundo de 1966, na Inglaterra, nós possamos realmente apresentar aquilo de bom, aquilo que de melhor e de mais sensato o futebol do Brasil possa apresentar no concerto internacional. Nós acompanhamos a seleção brasileira de futebol no seu giro pela Europa e pelo Oriente Médio. E necessitaríamos de muito mais tempo para apresentarmos ou para detalharmos as falhas e os erros apresentados pelo time nacional. Não bem pelo time, mas pela cúpula diretiva. O Mauro Pinheiro teve a oportunidade de focalizar dois aspectos condenáveis ao chefe da delegação brasileira, o deputado João Mendonça Falcão. Um deles, quando a seleção brasileira, depois de jogar na Holanda, tendo um compromisso difícil, talvez o considerado mais difícil na atual excursão contra a Alemanha 3 dias depois, realizou um jogo-treino numa cidade próxima de Amsterdã, atendendo o deputado Mendonça Falcão, segundo esta sua mesma entrevista concedida à imprensa brasileira, a um pedido do vice-presidente da Confederação Brasileira de Desportos, ao qual ele não poderia deixar de atender. Ele disse isto, a imprensa publicou. Então a seleção brasileira, que jogou contra a Holanda, que foi mal contra a Holanda, que crucificou Pelé contra a Holanda, tirando o Pelé com 20 minutos de jogo, no dia imediato jogou contra um time de fábrica e obrigaram o Pelé a jogar os 90 minutos de jogo naquele jogo treino. Depois a seleção brasileira foi para a Alemanha. Por puro interesse comercial, sem responsabilidade ainda uma vez mais, a não ser por aquiescência do senhor João Mendonça Falcão, porque o compromisso for assumido aqui e o homem que estabeleceu o contato lá não se chama Mendonça Falcão, e sim o senhor Mozart de Jorge, que foi e continua sendo, até quando não sei, o representante direto e o homem de confiança do senhor João Avelange. Responsabilidade da Confederação Brasileira de Desportos, este baú velho que Dom João VI trouxe, plantou no Rio de Janeiro, e que tem tanta ferrugem, que eu acredito que seja isso que impeça que alguém arrombe o cadeado. Ninguém pode negar ao Braga, Pedro, as virtudes do senhor Mendonça Falcão. Mas os erros que ele cometeu neste giro da seleção brasileira o condenam publicamente. Este que citei há pouco talvez tenha sido mais grave. E mais, no Cairo, segundo aquilo que o Mauro também já frisou aqui, o deputado João Mendonça Falcão deixou de aceitar um convite para realizar um novo jogo-treino, um dia antes da apresentação da seleção brasileira contra o selecionado da RAL, apenas e única e exclusivamente por questão de divergência financeira. Ele não olhou para o lado físico, ele não olhou para o lado humano dos jogadores. Apenas ele não aceitou o convite do Líbano ou da Síria, não sei, porque houve divergência financeira. Se o empresário que convidou a seleção brasileira e que dava à seleção brasileira um avião especial, que a levaria até a Síria e voltaria ao Egito para jogar contra a RAL, aceitasse a proposta financeira ou a contraproposta financeira dos homens da CBD, então teríamos repetido o erro da Holanda. Quando a seleção jogou num dia contra o selecionado da Holanda, no outro contra um time de fábrica, para 2 dias depois enfrentar a Alemanha em Hamburgo. Então, senhores, dentro de tudo isto, dentro deste panorama que se nos apresenta, nós extraímos uma frase bem dita pelo deputado Mendonça Falcão: com vitórias não se conserta erros. Erros por ele também cometidos nesta excursão da seleção brasileira.
Você tem certeza que o Falcão disse isso? Absoluta. Que coisa, ele deve ter lido isso em algum Pelo lugar. menos o jornal publicou. Os jornais de hoje publicaram. Não, e antes de chegar ao Rio, ele nos fazia esta mesma afirmativa no Hotel Hilton, em Berlim. Sabe que a delegação brasileira se hospeda nos melhores hotéis da Europa. Cadê? Ninguém Hilton? pode reclamar. Tarcísio, Mauro, que eu digo. Todo mundo com tratamento principesco. Las Ele dizia piastras. assim, tudo errado, muito erro meu, muito erro de muita gente. As piastras. Agora, se ouvirem aquilo que já afirmei no Brasil, corrigindo tudo isso, nós poderemos ser bem-sucedidos em Londres em 1966. Deus te ouça. Mas, Pedro, 56. desde que eles não fiquem apenas criticando os nossos erros e voltem a cometê-los daqui a alguns anos. E tem uma coisa, Pedro Braga, apenas para concluir o meu ponto de vista sobre o deputado Falcão. Ele fez esta afirmativa porque, mais para esclarecer bem o assunto, a Gazeta Esportiva publicou ontem, numa entrevista exclusiva. Este aspecto foi por ele focalizado. E ele disse mais em seguida: eu, Mendonça Falcão, não quero mais nada com seleção brasileira. Quer dizer, ele se julga responsável, culpado, mas tem que se dar a ele um mérito dentro de tudo isto. Ele abre o caminho para que se tome uma diretriz nova. Ele saiu da parada e muita gente vai precisar sair também, com exceção do Mário Américo e do Assis. Bom, ele pelo menos teve essa grande virtude, hein? Claro. Já é uma grande virtude, hein? E aproveitando isto, é bom que nós todos nos lembremos daquela abertura fantástica de todas as competições que reúnem a juventude esportiva do mundo todo. Formam-se os atletas no campo, na data inaugural do acontecimento, e um faz o juramento e todos os outros repetem em coro. E, diante deste juramento do Falcão, é pena que o coro não seja formado pelos homens da CBD. Antes da saída do Brasil, isso, depoimento do próprio presidente João Mendonça Falcão, a nós, ele pretendeu corrigir uma série de coisas. Chegou a haver uma reunião entre ele e o Avelange, com a presença do senhor Paulo Machado de Carvalho e de outros, etc. E quando se veio à baila a convocação dos novos elementos, surgiu o nome de um jogador sempre lembrado. Veterano, porém sempre lembrado pela experiência, quando se lembrava justamente a fraqueza dessa linha de zagueiros do Brasil. Era o Newton Santos, o grande esquecido desta seleção. E queiram os senhores ou não, primeiro não é época de experimentar ninguém. É época de levar o que há de melhor no futebol que é campeão do mundo. O Newton Santos deveria ter participado dessa delegação. E nós dissemos isso antes também. De maneira que o senhor Falcão queria a convocação do senhor Newton Santos. E aí disseram, não. Newton Santos, houve alguém que disse, não, assim vão desmoralizar o Fiola, vão desmoralizar tudo. E meus amigos, errar é humano. Mas insistir no erro chama-se burrice. A excursão da seleção brasileira em 1963 por gramados da Europa e Oriente Médio é emblemática, ou foi emblemática, que hoje já pouca gente se lembra daquilo. Mas durante muitos anos ela foi duramente criticada por causa da coleção de fracassos naquela excursão. Desastrosa, em verdade. E, infelizmente, foi desastrosa não apenas a excursão, mas também o próprio campeonato mundial que viria 3 anos depois. Foi apenas o preâmbulo da nossa escandalosa participação no Mundial, que ocorreria na Inglaterra, aquela excursão de 63.